Bom dia, meus caros, como estão? Estamos aqui de volta no nosso canal aqui para a gente continuar o debate e a discussão a respeito da história do Brasil colonial. No episódio de hoje a gente vai entender um pouquinho a respeito do processo de União Ibérica e conquista por parte da Holanda do território que era então colonizado por Portugal. Então o tema da nossa aula hoje, União Ibérica e o Brasil holandês, correto? Vamos seguir. Para a gente poder entender a questão da invasão holandesa ao território brasileiro, a gente precisa começar a compreender como que se deu o processo de união das duas coroas ibéricas dentro do continente europeu. Então, embora a gente vá falar da história do Brasil, a gente começa a nossa historinha lá na Europa, na Península Ibérica. De antemão, a gente precisa ter em mente que as casas reais europeias procuravam casar os seus príncipes ou promover casamentos entre si. Isso significa que era muito comum dentro da Europa a gente ter descendentes da coroa que acabavam estando como reis em outras regiões. Por quê? Porque geralmente as famílias procuravam casar os príncipes herdeiros do trono com princesas ou com duquesas que tinham também título e tinham também direito de herança em outros tronos dentro do continente europeu. Isso fez com que em alguns momentos da história, alguns países europeus, alguns estados europeus, fossem governados por pessoas que governavam outros estados. É o que aconteceu aqui com Portugal e Espanha no início do século XVII, na primeira metade do século XVII, ou na transição do XVI para o XVII, quando o rei de Portugal morreu e a coroa de Portugal acabou caindo nas mãos daquele que era o rei também da Espanha. Então, Espanha e Portugal ficaram sendo comandados pelo mesmo rei, gerando esse processo histórico que nós chamamos de União Ibérica. A união dos dois países da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, governados por um mesmo rei, Filipe II, que governava então a Espanha. Reparem desse mapa do início do século XVII, que foi um mapa criado para poder representar justamente esse processo dessa união entre essas duas coroas. Repare que toda a Península Ibérica é considerada como território da Espanha. Lembra vocês que Portugal seria essa faixa costeira, essa faixa de terra aqui, do norte até o sul. Então, nesse momento, Portugal praticamente deixa de existir em termos de fronteira e passa a ser um espaço governado pela Espanha. Vamos entender então como que isso aconteceu. Vamos lá. Por que ocorreu a união entre essas duas coroas? Tá vendo esse cara bonitão que está aí do lado, todo poderoso? Esse era o rei de Portugal em 1578, chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião era neto de Dom Manuel e filho de uma das filhas de Dom Manuel, e acabou herdando o trono em 1578 em Portugal, mesmo não sendo um filho direto de Dom Manuel. Isso porque os irmãos da sua mãe, aquele que era destinado ao trono não estava mais vivo, e o outro, que era o sucessor, era nesse momento cardeal da Igreja Católica, Dom Henrique, e então não foi dado a ele o direito ou a possibilidade de comandar Portugal. Então o trono acabou caindo no colo do Dom Sebastião, e Dom Sebastião, diferente de outros monarcas, não se dedicou a ter uma vida de corte como era comum entre os reis portugueses. Dom Sebastião era muito envolvido na questão do exército, nessa atividade nobre das cortes portuguesas, das cortes europeias, de ir para a guerra. E era um ávido guerreiro e lutava em nome da Igreja Católica, em nome da conversão dos povos, dos novos povos, desse novo mundo conquistado, sobretudo no continente africano,
a conversão desses povos ao catolicismo. E assim ele o fez no mesmo ano quase no mesmo ano, ou um momento logo depois de ser coroado, ele foi para uma batalha chamada de Batalha de Alcácer Quibir, na África. E nessa batalha, Dom Sebastião sumiu, ele desapareceu. Provavelmente morreu, mas não se encontrou o corpo, não se teve notícia do paradeiro de Dom Sebastião. Isso acabou gerando em Portugal um mito, que é chamado do mito do sebastianismo. A ideia de que Dom Sebastião pudesse ter se escondido em alguma região longínqua e em algum momento voltar para requerer o trono de Portugal. Esse é um mito existente em Portugal até hoje. Até hoje existem festas que recordam o desaparecimento de Dom Sebastião e falam dessa possibilidade de retorno de Dom Sebastião ao poder. É logicamente que hoje muito mais como um mito, como histórias, do que como realidade. Mas durante muito tempo esse mito do sebastianismo ele perdurou na história europeia. A morte mas o sumiço de Dom Sebastião em 1578 acabou por gerar um problema sucessório, uma questão sucessória. Quem que assumiria o trono depois dele, uma vez que Dom Sebastião não tinha deixado nenhum herdeiro, não tinha tido filhos, não tinha se dedicado a essa que era uma função primaz da corte, e até hoje. Geralmente a gente ouviu falar muito recente nos casamentos das famílias, dos filhos, dos netos da rainha da Inglaterra, e uma das funções desses príncipes ao se casarem é logo depois terem filhos, para garantir a sucessão. E Dom Sebastião não fez isso, e o fato dele não ter se comprometido com a permanência do trono fez criar um problema sucessório depois da sua morte. Então, com a morte dele, abriu-se essa crise política dentro de Portugal e a gente tem aí a coroa portuguesa sendo disputada por dois possíveis reis. Um deles era o tio de Dom Sebastião, irmão da sua mãe lá, Dom Henrique, que era filho de Dom Manuel, mas que desde a infância, desde a sua tenra infância, Dom Henrique nunca foi preparado para ser rei, nunca foi preparado para ser monarca, uma vez que acreditava-se que não havia chance dele chegar a assumir essa condição, já que tinha outros irmãos mais velhos. Então Dom Henrique foi preparado para se tornar um membro da Igreja Católica, estudou, se tornou padre, e nesse período, em 1578, já havia sido nomeado cardeal pelo Papa Gregório. Papa Gregório, eu não lembro o número dele, mas o Papa Gregório havia o nomeado como cardeal. E Dom Henrique tinha dois problemas para poder assumir o trono dentro de Portugal. Primeiro, que era velho já estava em idade avançada. Então, a possibilidade de morte iminente e o fato dele não ter também herdeiros, já que era um religioso, dificultava a aceitação dele enquanto monarca de Portugal por parte da sociedade portuguesa. A outra questão muito falada e para recusa do nome do Dom Henrique era a questão clerical. Ele era cardeal e, como cardeal, estava diretamente subordinado a Roma, então significaria uma interferência direta de Roma dentro de Portugal. Além disso, a questão de ser religioso e ser cardeal o impossibilitava de ter filhos e dar sequência a dinastia portuguesa. Então, houve uma resistência muito grande ao Dom Henrique, ao nome de Dom Henrique. Só que Dom Henrique queria esse título, queria essa coroa. Então ele começa a articular com grupos políticos dentro de Portugal em prol de assumir esse trono. Ele renuncia à condição de cardeal, e chega, inclusive, a anunciar o seu casamento com uma mulher na época. Só que
ao renunciar, ele tem que se submeter essa renúncia ao Papa, e o Papa recusa a renúncia do cardeal. Então o Papa quase que dá uma rasteira nele, fala: olha, não aceito que você deixe a Igreja Católica, e isso passa e essa recusa do Papa em aceitar que o Dom Henrique deixasse a condição de cardeal acaba reforçando o discurso daquele grupo que era contrário à ascensão de Dom Henrique. Mas se Dom Henrique não podia assumir, quem queria assumir no lugar dele? Aí vai se começar justamente a se levantar essas possibilidades, até se chegar ao nome daquele que, se Dom Henrique não assumisse, seria o sucessor legal, seria aquele que estaria na linha sucessória do trono, que era o Filipe II, que era sobrinho do cardeal Dom Henrique, era neto de Dom Manuel, só que Filipe II já era rei da Espanha. Filipe II, nesse momento, governava o território que nós hoje conhecemos como Espanha, e governava também o território que hoje corresponde à Holanda, que naquele momento pertencia à Espanha. Então você tem um problema. Se você dá a coroa para Filipe II, você perde essa autonomia de Portugal. Portugal passa a ser governado pelo monarca da Espanha. Então, começa aí uma briga política. Um grupo que defende que mesmo com todas as limitações, o cardeal Dom Henrique poderia assumir a condição de monarca dentro de Portugal, e o grupo que era contrário ao cardeal. Então aqui agora a gente vai ver um pouquinho da diferença entre esses dois grupos. O primeiro grupo, esse grupo que era tendente ao cardeal Dom Henrique, defendia a permanência dele enquanto rei de Portugal. Esse grupo, já adianto para vocês, não é o grupo que venceu. O grupo que venceu é o outro. O grupo que venceu é esse. O grupo ao contrário, é o cardeal de Dom Henrique. E é ele que nos interessa nesse momento. Esse grupo, ele defendia a solução que nós chamamos de solução castelhana. Qual que era a solução castelhana? Aclamar Filipe II, que era então, como eu disse para vocês, rei da Espanha e sobrinho de Dom Henrique, como rei de Portugal naquele momento. Esse grupo, que era tendente à solução castelhana, ele era composto por famílias aristocráticas portuguesas, por famílias que vinham dessa aristocracia tradicional de Portugal, pela elite eclesiástica, que era contrária ao fato de um cardeal assumir a condição de rei de Portugal, e por mercadores. Esses mercadores, por sua vez, eles tinham interesses particulares no processo, não era só interesses do Estado. Esse grupo de mercadores estava interessado, sobretudo, em explorar o mercado colonial espanhol. E aqui a gente tem que lembrar de um fato muito importante. Nesse momento, final do século XVI, final aí a gente já estava se avançando para quase que já 80 anos de exploração do continente americano por Portugal e Espanha. É o momento em que a Europa está recebendo muito afluxo de riquezas vindas da América Central, sobretudo ouro e prata vindo da região do México e da região do Peru. Então, nesse sentido, esses mercadores e essa elite portuguesa estava interessada naquele momento na possibilidade de, com o processo da União Ibérica, com o fato de Portugal se subjugar ao rei da Espanha, de que pudessem também explorar esse mercado espanhol e ter acesso a essas riquezas que saíam da região da América Central. Então havia interesses particulares nesse processo, para além de simples interesses estatais, correto? Esse grupo apoiou Filipe II, apoiou a ascensão de Filipe II. E Filipe II, que não era bobo nem nada, se ancorou nesse grupo e invadiu Portugal no ano de 1580, encontrando pouquíssima resistência no grupo daqueles que eram contrários à sua ascensão à coroa portuguesa. Então, no momento em que Filipe II invade Portugal,
todos os domínios portugueses são incorporados, então, ao Império Espanhol, inclusive o Brasil, sob a coroa dos Habsburgos. Habsburgos, a família, então, de Filipe II, a família que ele representava nesse momento. Então, tudo que pertencia a Portugal nesse momento passa a estar governado pelo rei da Espanha. Observe esse cara de preto que está aí. Esse era Filipe II, que também ficou conhecido na história como Felipe o Belo, o grande rei da Espanha. Justamente por ter tido poder nesse momento de comandar os dois estados, Portugal e Espanha. Vamos passar agora um pouquinho, então, para o governo do Filipe II. Ele é ao lado, nos olhando, olha, já novinho, aqui, na outra imagem, na imagem anterior, ele já está numa idade já mais avançada, mas aqui ele estava novinho, na flor da sua juventude, correto? O Filipe II, então, controlou o império, quando ele passa a governar Portugal, ele controlava um império que era um império gigantesco, que ficou marcado e descrito na história como um império onde o sol jamais se punha. Por quê? Porque ele governava terras na Europa, e dentro da Europa ele estava governando praticamente toda a Península Ibérica, mas governava também territórios como a Holanda, que também pertenciam à Espanha nesse momento. Governava praticamente toda a América Latina toda estava sob seu domínio, e governava também países asiáticos, territórios asiáticos. E esqueci de colocar aqui, dominava também territórios dentro do continente africano, que eram territórios que pertenciam e eram controlados por Portugal no final do século XVI. Então, Filipe II governou um império gigantesco. Comparado ao império que ele governou, talvez a gente tenha o Império Britânico no século XIX, que também foi compreendido como um império onde o sol não se punha, uma vez que a Inglaterra tinha domínio em várias regiões do mundo no final do século XIX. Mas voltando aqui ao Filipe II. Então ele ganha muito poder ao assumir a coroa portuguesa, e para tentar se fortalecer ainda mais, ele estreita os laços do governo espanhol com a Igreja Católica. Então ele estabelece uma série de acordos com o Papa, e aí, entendendo que o Papa também ajudou ele a conquistar esse poder, uma vez que impediu o Dom Henrique de renunciar à condição de cardeal. Então essa atitude do Papa Gregório já desponta como já desponta como um sinal de aliança entre Roma, entre a Igreja Católica e a Espanha nesse momento. E aí os laços que foram estreitados acabaram por fortalecer aquela que era a instituição mais temida da Igreja naquele momento, que era o famoso Tribunal do Santo Ofício, ou também conhecida como Inquisição. E aí um detalhe muito importante a ser dito é que a Inquisição espanhola sempre foi vista como a mais temida, a mais rígida de todas, aquela que mais caçou indivíduos, aquela que mais torturou indivíduos e aquela que mais queimou bruxos ao longo da Idade Média e ao longo da Idade Moderna. Então essa Inquisição, o Tribunal Inquisitorial espanhol, acabou sendo fortalecido com a ascensão de Filipe II e esse momento da União Ibérica, essa união com a Igreja Católica. E o objetivo tanto do Filipe II quanto da Igreja Católica nesse momento era combater o avanço das religiões protestantes, do protestantismo na Europa e na América. Precisamos lembrar aqui que a Europa acabava de viver nesse momento o processo da Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Henrique VIII, fundando o anglicanismo, o luteranismo, o calvinismo, que começavam a se espalhar e a ganhar força dentro do continente europeu e até mesmo nesse novo mundo que vinha sendo descoberto. Então, fazia-se necessário barrar o avanço desse protestantismo e fortalecer a instituição, a Igreja Católica, ao mesmo tempo que se fortalecesse essa figura desse Estado. E isso foi feito, então,
com esse acordo. E é nesse momento que a gente vai ter a atuação do Tribunal da Inquisição na América e também no Brasil. E aqui eu peço um adendo especial a vocês, eu não vou voltar a esse assunto, mas esse assunto ele é muito importante, portanto, papel e caneta na mão aí para poder fazer anotação e fazer registro que não está no slide. A Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, esteve no Brasil 2 vezes. 2 vezes inquisidores visitaram o Brasil, mas só visitaram. No Brasil, nunca a gente teve, ao longo da nossa história colonial, a instauração de um tribunal de inquisição. A gente teve inquisidores que vieram ao Nordeste brasileiro, vieram aqui para fazer algumas inquirições, algumas pesquisas, alguns levantamentos de denúncias que tinham sido feitas, mas não armaram nenhum tribunal da Inquisição no território brasileiro. As pessoas que eram denunciadas à Inquisição no Brasil eram enviadas para as prisões portuguesas, o que os historiadores chamam de galés portuguesas, ou para as prisões espanholas, galés espanholas. E eram então julgadas nesses tribunais da Inquisição dentro de Portugal e na Espanha. É diferente do que acontece no México. No México, que era uma região colonizada pela América Hispânica, houve a instauração do Tribunal da Inquisição e houve a atuação do Tribunal da Inquisição dentro da região do México. Então houve pessoas que foram denunciadas, que foram julgadas, que foram condenadas em tribunais da Inquisição na América Central. Ao passo que no Brasil isso não acontece. E aí, atrás de que essa Inquisição vinha no Brasil e na América? Sobretudo no Brasil. Ela vinha atrás de denúncias que eram feitas em torno daquilo que nós chamamos de práticas judaizantes. Nesse momento, dentro da Europa e dentro da Península Ibérica, existiam 2 grupos de católicos. Aqueles que eram chamados de cristãos velhos e aqueles que eram chamados de cristãos novos. Vou falar bem devagar para vocês terem a oportunidade de anotar. Os cristãos velhos eram aqueles católicos que vinham de uma família onde não havia nenhuma possibilidade de outro culto religioso. Então eram católicos desde quando nasceram. Eram filhos de católicos, netos de católicos, bisnetos de católicos. Então vinham de uma família já católica. Os cristãos novos, como o próprio nome já diz, eram pessoas que eram judeus e que haviam se convertido ao cristianismo. A Igreja Católica condenava os judeus, conforme a gente já viu lá no primeiro ano. Ela condenava os judeus porque os judeus negavam a existência, negavam a divindade da figura de Jesus Cristo. Acreditavam nele como profeta, mas não haviam nele um filho de Deus. E isso lá atrás, conforme a gente viu o ano passado, acabou dividindo cristãos de judeus. E ao longo da Idade Média, a Igreja Católica passou a perseguir os judeus por serem aqueles que blasfemavam contra a figura de Jesus Cristo. E muitos desses judeus, para manterem seus negócios, para manter seu posicionamento político e a sua posição econômica, acabaram se convertendo ao catolicismo, de maneira que a Igreja Católica considerava uma conversão superficial. O que é isso? Eram católicos no papel, mas dentro de casa, no interior da sua casa, continuavam com as antigas tradições judaicas. Mantinham orações, mantinham rituais, mantinham práticas judaicas. É isso que nós chamamos de práticas judaizantes. Que a Igreja chamava de práticas judaizantes. Então a Inquisição, nesse momento, sobretudo dentro do Brasil, ela caçava esses cristãos novos, pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, mas que continuavam praticando o judaísmo. E um detalhe muito importante, que depois a gente, na hora que estiver no terceiro ano, a gente vai falar disso muito também, é que muitos desses judeus, desses cristãos novos que se converteram ao cristianismo, mas mantiveram os valores judaicos, tinham a prática de manter dentro de casa, sempre guardadinho lá ou no fogão, ou na lata, na gordurinha lá, a carne de porco.
Porque como o judeu não come carne de porco, quando chegava um inquisidor, quando chegava um membro da Igreja Católica que iria então fazer o levantamento e ver se aquele cara de fato era um cristão novo de práticas judaizantes, ele olhava, olha, não sou judeu não, olha lá, olha, eu como carne de porco. Tem carne de porco na minha panela, no meu dia a dia, na minha alimentação. Então era uma forma, uma estratégia encontrada por esses indivíduos para negar o judaísmo, mas ao mesmo tempo continuar praticando ele. Negar ele para as autoridades, mas continuar com a sua prática. Então a Inquisição ela combateu muito essa questão das práticas judaizantes e esteve muito no pé atrás desses cristãos novos, tanto dentro da América Portuguesa quanto dentro da América espanhola. Para a gente poder ir até o final aqui, eu vou trabalhar com vocês só a questão da independência da Holanda, correto? E vou parar quando os holandeses chegaram ao Brasil. Frente a tudo isso que vinha acontecendo dentro da Espanha, e sobretudo frente a essa aproximação entre Filipe II e a Igreja Católica, os holandeses começaram a se rebelar. Os holandeses lá no norte da Europa, repare que aqui a gente está falando justamente desse território aqui, do território pertencente à Holanda. Repare que aqui a gente tem ele tirado dos Países Baixos, a Holanda. A Holanda, nesse momento, pertencia à Espanha. E com essa aproximação do Filipe II com a Igreja Católica, e pelo fato dos holandeses serem, em sua essência, calvinistas protestantes, os holandeses começaram a temer que houvesse uma ação do Filipe II no sentido de combater essa liberdade religiosa existente dentro da Holanda. Então os holandeses, insatisfeitos com o governo do Filipe II e insatisfeitos com a perseguição católica aos protestantes feita pela Igreja Católica e apoiada por Filipe II, começaram uma longa guerra de independência, que durou cerca de 80 anos, a famosa Guerra de 80 anos, entre 1568 e 1648. E ela foi desencadeada, sobretudo porque o Filipe II não levou nenhum nobre holandês para dentro do seu governo, então esses nobres holandeses se sentiram inferiorizados. O Filipe II impôs uma opressão muito grande a essa população holandesa, e como eu disse para vocês, havia o temor dos holandeses quanto a represálias da Igreja Católica a esses protestantes. Então, durante 80 anos, Espanha e Holanda brigaram, e essa briga acabou culminando com a independência da Holanda. Quando a Holanda se torna independente, ela parte para o processo das grandes navegações. Ela dá início ao seu processo de expansão marítima e começa um processo de disputa por aquelas terras que já haviam conquistadas. E aí os holandeses vão requerer terras que pertenciam à Espanha e a Portugal. Requerer no sentido de invadir mesmo e tentar tomar na mar. Para poder concorrer com Espanha e Portugal no processo das grandes navegações, os holandeses criaram duas importantes companhias de comércio, que a gente vai falar delas até o século XIX. Primeiro, criaram a Companhia das Índias Orientais, que era uma organização dentro da Holanda responsável por organizar e controlar a exploração das especiarias do Oriente, daquele mercado tão lucrativo que a gente estudou quando falávamos das grandes navegações e das expansões marítimas. Então a Companhia das Índias Orientais era destinada a esse foco, a observar e a controlar o comércio das especiarias. Um comércio que era controlado pela Espanha nesse período e que tinha também participação de Portugal. Então a Holanda estava entrando no início do século XVII nessa concorrência e acabou levando a melhor, acabou ganhando aí importantes rotas comerciais nesse período. No que tange à exploração do Novo Mundo, do continente americano, a Holanda criou a Companhia das Índias Ocidentais, que era destinada justamente a fazer o mesmo, a controlar o comércio e controlar a circulação de riquezas no Oceano Atlântico, sobretudo relacionando aqui a exploração do continente americano. E a Companhia das Índias Ocidentais
foi aquela que foi responsável por participar ativamente da exploração do açúcar brasileiro, fazer o transporte do açúcar do Brasil para a Europa, fazer o processo do refino do açúcar, participou ativamente, então, do processo de colonização do Brasil. E quando ela começa essa participação, ela quer, de fato, tomar a parte desse território para ela. Então, já em 1624, antes mesmo da consolidação dessa independência holandesa, a Companhia das Índias Ocidentais, ela invade a Bahia e tenta conquistar a Bahia, mas não tem sucesso. Há uma resistência muito grande dos senhores de engenho que ali estavam e do governo português e espanhol a esse domínio. E frente ao sucesso, então, da invasão da região da Bahia, os holandeses rumam para a região das Antilhas. Onde está as Antilhas? Tchum, está aqui. O Brasil está aqui para baixo, então os holandeses saem dessa região do Nordeste, que estaria cá no cantinho, e vêm e conseguem tomar esse território aqui que pertencia à Espanha. Então já estabelece uma pequena colônia nessa região das Antilhas, correto? Aqueles que têm alguma dúvida, é só anotar ela aí para a gente tirar. A aulinha de hoje não tem atividade, já que a gente está começando o segundo bimestre, tá bom? Agradeço imensamente a atenção de vocês e desejo a vocês uma boa semana. Na próxima aula a gente continua aqui para entender a segunda invasão e o governo holandês no Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima.